Finalmente começamos o nosso Café Conversa com a Cláudia Costa. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso online ao vivo, né? Vamos tomar café? Vamos tomar café. Aí, gente, vocês sabem, eu sou nada. Aí, meu convidado também tomando café. Ô, delícia! É o café digital. Queridos, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Todos os meus convidados são especiais, né? Eu falo isso. A câmera virou. Tua câmera virou do celular. Não? Você está deitado no celular. Só virar a sua câmera. Isso. Meu convidado hoje é uma pessoa que tem mais de 10 anos de educação, né, ministrando aulas de geografia, de sociologia, de segurança, de meio ambiente. Ele tem mais de 20 anos como consultor ambiental e hoje também tem a função de ser o presidente do PTB Ambiental do Estado de São Paulo. Eu estou falando com a pessoa querida Cássio Fonseca. Seja muito bem-vindo ao Café Conversa, Café Costa. Obrigado. A gente vai falar bastante, 1 horinha. Na realidade, a gente fica 1 hora pontualmente no Instagram, porque é cortado o áudio e o vídeo. E se depender, a gente termina aqui na gravação do YouTube. Tá bom? Então, obrigada aí por nos receber e para a gente tomar um cafezinho. A gente tem algumas perguntas para fazer para você. E a primeira é a seguinte: como é que você, uma pessoa com conhecimento, com esse entendimento de meio ambiente, como é que você se vê aqui no Brasil? Como é que você vive no estado de São Paulo com tanta situação contraditória ao que você estudou e ao que você conhece? Cláudia, primeiro é um prazer estar aqui com você, dividindo essa tela, conversando com os nossos ouvintes. Mas veja que a questão ambiental no Brasil, ela ainda, dentro do meu posicionamento, ela ainda é muito devagar. Falta um pouco mais de entendimento de todos, né? Desde o contexto acadêmico até a prática do dia a dia. Eu já vi o que está acontecendo nas diferentes regiões, nas comunidades, onde as pessoas estão usando as máscaras para se proteger do Covid-19 e estão jogando em qualquer lugar, né? Então, eu me vejo num grande cenário de desafios. Essa é a grande verdade dentro do contexto inicial. É assim que eu me vejo. E preocupado, claro. Entendo perfeitamente. Realmente você deve ficar bem preocupado, né? E os cabelos crescendo. Pois é, né? Estão caindo, né? Porque do jeito que estamos no nosso país, é uma questão de educação ambiental, uma questão de aprendizagem, né? E de mudança de cultura, que eu chamo de metanoia. Queridos, pessoal que está nos ouvindo, o som tá bom? Eu gostaria muito que vocês assinassem para a gente aqui. Vocês estão ouvindo bem? Cássio está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, Cláudio. Eu só estou achando que está com eco. Vou só tirar aqui um pouquinho. Ok. Só um pouquinho. Ok. Tá bom, perfeito. Tá. E eu imagino mesmo, porque as pessoas está com eco. Ok, obrigada. Obrigada, minha amiga. Espera aí, vamos abaixar. É porque são muitos
equipamentos eletrônicos. Vai baixando aqui. Ok. Acho que vai melhorar. Tá bom. Minha Andreinha entrou, minha gestora. Vamos lá. Vamos para uma pergunta aqui. Cássio Fonseca. Qual a sua opinião em relação ao desenvolvimento da atual política no período dessa Covid-19? Eu entendo que a nossa política ela está passando um momento difícil e com os nossos políticos brigando por futuros cargos. Isso é a forma que eu consigo enxergar a nossa política hoje. Veja bem, se a gente colocar o governo ou a administração federal, a administração estadual, me parece que existe uma queda de braços. E aí, com todo o contexto nebuloso que está passando o nosso governo federal, entre acusações e não acusações, isso mostra, na minha opinião, o despreparo dessa administração para enfrentar aí a questão dessa pandemia que é assustadora no mundo inteiro. Eu entendo que todas as organizações, todas as ações, todo o preparo para enfrentar essa pandemia, dentro desse universo, se faz necessário que o governo ou os governos se unam de maneira coerente para que a comunicação chegue de maneira homogênea nas diferentes comunidades. E quando eu falo de comunidade, não estou falando só de comunidade periférica. Estou falando da comunidade afortunada, estou falando da comunidade sem recursos, sem informação, né, despreparada. E aí me parece que os governos, desde o municipal, estadual ao federal, eles estão desencontrados, sem preparos, pelo que me parece, porque se tivesse preparo não haveria esse confronto que está acontecendo e certamente nós não teríamos ou não estaríamos numa ordem de mais de 1.000 mortos dia hoje, né? Isso é assustador. Então isso mostra que a nossa política ela ainda tem muito a aprender, a desenvolver para realmente que a gente tenha aí um Brasil governado de maneira coerente. Certo. Você sabe que a gente está conversando aqui e eu gostaria muito realmente de dar um foco maior ao meio ambiente, porque você é o homem que tem um entendimento desse segmento, além de ser também um pré-candidato a vereador do estado de São Paulo. Então, quando a gente vê essa situação que estamos vivendo aqui no nosso país, vou falar de Brasil mesmo, é muito triste quando a gente está falando de política, de governo, de conseguir deter realmente uma situação. Você sabe que eu estava escutando junto aos membros da CUFA, aqui do Rio de Janeiro, que chegou no ouvido deles que líder de comunidade estava alimentando as pessoas da comunidade porque a comunidade não tem o que comer. Então, as cargas de comida estavam sendo roubadas para repassar para a comunidade. E aí eu lembrei assim, né? Falei com essa pessoa, nossa, tá lembrando Robin Hood, né? Porque Robin Hood roubava dos ricos, pegava dos ricos para dar para os pobres. Não, Cláudia Costa, não estou falando que isso está certo. Não estou falando que roubar é certo. Mas essa comunidade, essa favela, ela é alimentada por esse meio, né?
porque ele tem essa comunidade, ela tem a proteção, mesmo errônea e com outros valores, ela está sendo protegida por alguém ou por alguém que está trazendo comida para a casa dela. E aí, eu tô complementando até a sua fala, porque a gente está falando de desenvolvimento atual, da política atual. Como é que fica isso, né? O que você acha sobre isso? Veja o que acontece, Cláudia. Nenhum tipo de violência deve ser tolerado. Nenhum tipo de agressão ao próximo deve ser inserida como estar na sociedade. Mas eu vejo que essas pessoas, ou esse tipo de bom samaritano que você descreveu, ele rouba, né? Ele está tirando de alguém para dar para outra pessoa. Você concorda que se o governo estivesse trabalhando de maneira coerente, de maneira justa, que proporcionasse, por exemplo, para essas pessoas da comunidade um valor que fosse considerado, que desse para comprar seu alimento, pagar aí as suas contas, eu acredito que isso não existiria. Eu acredito que esse Robin Hood que você falou, ele não agiria. Mas, por outro lado, esses alimentos, fica a minha pergunta, estão realmente chegando nas comunidades que precisam? A gente pode olhar para a região de Heliópolis, Paraisópolis, Jardim Ângela, Zona Região de Sul. São Paulo. Região de São Paulo. As diferentes regiões ou as diferentes comunidades periféricas da nossa cidade, elas estão com uma necessidade muito grande de sobreviver. Tem pai, eu tenho conhecimento que existem famílias onde os pais ou as mães estão deixando de comer para dar para os seus filhos. Não podem trabalhar porque perderam seus empregos. Não conseguem se proteger do Covid-19 porque falta água. Então, aonde nós vamos parar? Então, qual é a política o que é exercida para essas comunidades a ponto de deixá-las em casa, se protegendo aí dessa pandemia? Então, sim, eu digo sim, essas comunidades, elas precisam de auxílio, elas precisam de resguardo político, um apoio das ONGs, um apoio da sociedade para que elas consigam, para que as comunidades, possam atravessar essa problemática de maneira mais digna, de maneira mais fortalecida. É assim que eu vejo. Perfeito. Para você que chegou agora, nós estamos fazendo o Café Conversa com Cássio Fonseca. Ele é nosso pré-candidato a vereador do Estado de São Paulo e é presidente do PTB Ambiental do Estado de São Paulo. Cássio, eu vou pedir uma gentileza. Vê se você abaixa um pouquinho o seu som, porque ainda está dando eco para mim aqui. Sim. E as pessoas estão comentando aqui. Enquanto isso, eu vou tomar mais um cafezinho. Opa! Chamei aí? Chamou aí? Melhorou. Pois é. Aí, tá ótimo, perfeito. Tá bom assim? Eu tenho mais... Tá ótimo, perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A política educacional precisa de ajuste no campo ambiental, fato, né? Uma vez que os problemas ambientais são os mais diversos, nos centros e nas áreas periféricas, como que pode fazer isso? Como que pode resolver isso? Cláudia, eu defendo o meio ambiente sendo inserido na academia. Mas quando se pensa o meio ambiente como disciplina do currículo escolar, então eu colocaria esta disciplina lá no ensino básico, do pré ao
terceiro ano do ensino médio. Mas Ótimo. alguém pode comentar o seguinte: já existe meio ambiente na disciplina, ou melhor, fragmentado nessas disciplinas, como geografia, química, biologia, história, aliás, português, matemática. Se deixar, todas essas disciplinas que já existem no currículo escolar, elas falam de meio ambiente, mas é fragmentado. Nenhuma delas, e com todo respeito às diferentes áreas, nenhuma delas falam de forma centrada dentro do contexto. É preciso ter uma disciplina única, é preciso ter um olhar cuidadoso, carinhoso e direto para a disciplina meio ambiente. E defendo mais que essa disciplina, na graduação, na pós-graduação e no doutorado, e no mestrado, é claro, elas deveriam passar por uma revisão rigorosa, a ponto de trazer o contexto ambiental de maneira justa, de maneira coerente, de maneira centrada e certeira, objetiva, para que nós tenhamos, para que as futuras gerações tenham um contexto melhor, um conhecimento melhor do que é o meio ambiente. De verdade, eu entendo que as nossas crianças de hoje, elas estão sendo constituídas de um conhecimento muito fragmentado nas questões ambientais. Sim. Infelizmente. Então, essa disciplina, ou melhor, essa matéria, ela precisa ser inserida no currículo escolar. Mais uma. Podemos dizer, então, que isso é uma luta sua? Eu defendo isso, com unhas e dentes. É uma luta minha, ótimo, sim. Ótimo, ótimo. Porque isso é fato. Eu acredito que as pessoas querem isso também, né? E você, quando eu falo quando luta, você como presidente do PTB Ambiental e como pré-candidato a vereador, é uma luta, ou seja, você vai lutar com isso e as pessoas têm que saber que você quer isso para melhorar o estado de São Paulo. Pelo menos o estado de São Paulo, né? A gente pode começar assim, né? Sim, pelo menos o estado. Mas eu acredito que quando você insere essa disciplina no contexto acadêmico, eu tenho certeza que essa disciplina ela há de contagiar, né, de expandir para as demais regiões. Nós temos aqui mais de 630, 640 municípios, e esses municípios precisam ter esse conhecimento. E aí alguém pode dizer, puxa vida, cada região tem um contexto ambiental, tem um ordenamento, tem um entendimento do que é meio ambiente, e são situações diferentes. Então, eu penso que é interessante ter essa situação diversa e constituir, de novo, né, ou melhor, inserir essa disciplina no currículo escolar, traçar uma única diretriz para que todos possam ter conhecimento, trabalhar de maneira coerente e erguer a disciplina a ponto de deixar ela homogênea para o Estado e aí os demais estados da federação. Perfeito, assim perfeito, Vicente. Ótimo. Falando ainda desse tópico, as pessoas têm muitas dúvidas quando a gente fala sobre o meio ambiente. E eu acho que você é a melhor pessoa para falar agora para a gente o que é o meio ambiente como um todo. Perfeito. Tem um exemplo que eu entendo que é muito claro, didático. Mas vamos lá. A palma da nossa mão, ela é um ambiente. Ela está carregada de bactérias, vírus. Por exemplo, e aí vamos usar o momento atual, o Covid-19, ele precisa de um hospedeiro. Sim. Se você der a mão hoje para uma pessoa que está contaminada com o Covid-19, certamente você
carregará esse vírus para sua casa se não tiver se não tiver o cuidado de fazer o higiene adequado, correto? Certo. Então, a palma da sua mão é o meio ambiente para esse vírus nesse momento e que ele irá mudar de ambiente à medida em que você for dando a mão para outras pessoas sem ter o higiene adequado. Ótimo, muito legal. Então, isso é uma parte ambiental. Agora, vamos jogar isso num contexto maior, num contexto onde o seu comportamento ou o nosso comportamento ele não é adequado frente ao meio ambiente, como descartar uma máscara que você acabou de usar de qualquer forma na calçada, nos bares ou até na praia. Para onde vai essa máscara contaminada? E aí passa um gari, logo depois pega essa máscara sem luva, sem proteção nenhuma, porque é o que a mídia vem trazendo, que eles não estão, ou melhor, que eles não estão recebendo o EPI adequado, então eles pegam na máscara para colocar no lixo ou para jogar num lugar tecnicamente adequado. Ele também se contamina. Então perceba que o meio ambiente ele é uma cadeia. Não importa se eu sou o ser humano ou se eu sou uma minhoca. A partir do momento em que o homem interfere no solo, interfere na natureza, ele atrapalha a vida de outro. E se me permite citar aqui, Eugênio Odum, ecologista, ele fala muito bem das questões. Aliás, eu sou um amante do Eugênio Odum, né, da literatura dele, porque é a que vem com maiores explicações, maiores detalhes, falando da questão do meio ambiente. Então, o meio ambiente é onde nós vivemos, é a palma da nossa mão, é o solo, né, é a atmosfera, por isso que nós devemos cuidar do meio ambiente. Exatamente. Que bacana. Amei. Muito bom, muito bom. É um assunto que deveria ser muito mais explorado, né? Então, você que está aí nos ouvindo, eu acredito que você está gostando, porque eu estou vendo aqui os coraçõezinhos subindo, né? E isso é muito gostoso, gente. Interajam mesmo, porque a gente não tem muitas informações, as pessoas não buscam muito isso. E é por isso que o Café Conversa, aqui a gente fala de tudo, né? Tanto que a nossa descrição é essa. Aqui, vamos tomar um café para a gente conversar sobre tudo. A gente conversa sobre atualidade, sobre política, sobre religião, a gente conversa sobre tudo, né? Porque, na realidade, nós somos tudo, certo, Cássio Fonseca? Exatamente. Exatamente. Vamos mais. Temos muitas aqui, muitas perguntas, hein? Vamos lá. E você que está aí, pode colocar sua pergunta nos nossos comentários, tá bom? Que a gente responde para você. Vamos uma perguntinha aqui. A atual política ambiental é adequada para o Brasil? Ai, que pergunta! Nossa Senhora, arrepiou agora, hein? Ui! Vamos lá. Como eu disse lá atrás, existe a necessidade de se inserir as questões do meio ambiente no currículo escolar. E quando se faz essa pergunta, se a política atual, do ponto de vista do meio ambiente, ela é adequada, eu diria o seguinte: falta muita coisa. Embora o atual ministro do Meio Ambiente, embora os políticos que estão aí estão tentando, né, fazer algo extremamente bom para o meio ambiente, fica difícil não acusar, fica difícil não entender o porquê se libera maior tipo de agrotóxico para as plantações, fica difícil entender perdões quando se trata do desmatamento e perdões oriundo da administração federal. Então, eu acredito que deveria haver maior
coerção em cima das pessoas que desrespeitam o meio ambiente. Deveríamos ter, né, um olhar um pouco mais cuidadoso, desde aquele que joga uma máscara contaminada com Covid-19 na calçada, até aquele que desmata uma área que deve ser preservada. Então, essa falta de coerência, essa falta de perspicácia ao olhar para o meio ambiente nos incomoda. É claro que a gente sabe que o capitalista ele consegue vencer várias barreiras. Ele consegue desmatar, lutar contra diferentes ações que nós temos para proteger o meio ambiente, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, porque ele vai essa problemática ela vai rolar até se esquecer ou até caducar a situação, o que nos preocupa, né? Então, sim, a nossa política ela precisa de melhor ajuste para que a gente continue, né? Ou melhor, para que a gente tenha um meio ambiente melhor, né? Um ambiente sadio, e não só para as futuras gerações. Para nós estamos aqui para hoje. Para nós também, isso. Exato, nós estamos aqui hoje, né? E fazer com que as pessoas entendam que o governo, ou os diferentes governos, municipal, estadual e federal, também se preocupem, que eles olhem, puxa, que legal. Porque, Cláudia, se você pegar a legislação ambiental, ela tem aí o guarda-chuva maior, didaticamente falando. Então, nós temos a legislação ambiental no âmbito federal, a legislação ambiental no âmbito estadual, a legislação ambiental no âmbito municipal. Entenda que, do ponto de vista legal, se a legislação municipal for mais restritiva que a estadual, então fica valendo a legislação municipal. Exatamente. Aí ela vale mais do que a da federal se ela for mais restritiva. Então, entende que vai haver um desequilíbrio quanto a quem obedecer, e o capitalista, se ele está num município onde a legislação é mais restritiva, ele vai para outro. Sim. É como se houvesse o deslocamento de um grupo de empresários ou indústrias do estado de São Paulo, como aconteceu na década de 80, saíram de São Paulo e foram para os estados do Nordeste, porque o imposto era mais barato. Sim. E assim acontece com as questões do meio ambiente. Olha que exemplo claro que aconteceu há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás. A legislação ambiental do município de São Paulo, Santo André, ela era bem restritiva, muito legal, bom de se trabalhar do ponto de vista ambiental, ruim de se trabalhar do ponto de vista do industrial, porque ele tinha que atender exigências da legislação, mas as pessoas estavam saindo de lá, as indústrias que eu digo, né? Elas estavam saindo de lá, indo para outros lugares aonde a legislação era mais tranquilinha. Interessante isso. A política brasileira, a política municipal, a política estadual, a política federal, do ponto de vista ambiental, ela deveria ser uma só. Isso é o que eu defendo. Respeitando, não tenha dúvida, respeitando as questões municipais quanto ao meio ambiente, estadual, mas que fosse aí um universo único e homogêneo para que as pessoas não se deslocassem de um lugar para o outro, porque quando você pede uma indústria de um município ou de um estado, esse estado ou esse município perde também condições financeiras. E você vai deixar de pagar impostos, uma série de coisas. Sim. Então, não é interessante para o município, para o estado, perder essa empresa ou essa indústria. E aí, o que aconteceu com Santo André? Só para fechar esse contexto, Sim. eles foram
afrouxando a legislação ambiental do município para que as empresas não saíssem de lá. Isso foi o que aconteceu. Uma pena. Uma pena mesmo. Uma pena mesmo. Nossa, Sim. que coisa. Você que está aí nos ouvindo, então, estamos falando de pérolas, de informações assim preciosas que você não abre no seu Twitter e vê todo dia. Você tem que buscar, tem que fuçar. Estamos falando de meio ambiente, estamos falando com Cássio Fonseca, nosso pré-candidato a vereador do Estado de São Paulo e presidente do PTB Ambiental do Estado de São Paulo. Falando sobre isso, temos aqui uma questão. Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a educação ambiental. Quando eu falo de educação ambiental, eu estou falando não só nas favelas, nas comunidades, não é isso. Você pode morar num big apartamento, num condomínio maravilhoso, em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, e não ter essa conscientização, né? Do que é reciclado, do que eu posso jogar, como eu posso fazer, de que forma eu posso viver numa cidade que não tem essa cultura, né? Quando eu falo de educação, eu estou abrangendo mesmo, porque eu sinto muita dificuldade em cada cidade que eu estou, e eu vejo isso acontecer, e eu fico muito triste como cidadã e como indivíduo que sou. Porque quando a gente começa a mudar a nossa mente, entender o que é o meio ambiente, o que é uma questão de metanoia, né? De mudar os gatilhos mentais para a gente começar a fazer a coisa ideal para a nossa saúde, não só para os nossos filhos e netos, como já temos, mas enfim, para a gente viver melhor, a gente começa a fazer coisas realmente que a pessoa fala assim, não, vai na sua casa e fala, não, você não usa detergente? Não uso detergente. Eu uso sabão, que eu faço sabão. Não, você faz isso, você faz aquilo. E as pessoas começam a ficar surpresa, porque quem não está dentro desse sistema é como se fica à margem. Fica à margem. Né? Às vezes, sinceramente, Cássio, eu me sinto à margem. Não que eu seja bambambam, nada disso. Mas eu tento melhorar e fazer o meu papel. Né? E eu queria entender um pouquinho do que nós, né? Mas a pergunta aqui sou eu, entender um pouquinho o que você acha, o que pode se fazer, como que a gente pode começar, que eu acho que é um serviço de formiguinha, a facilitar a educação ambiental para as pessoas. Cláudia, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela nos faz refletir e gerar a seguinte pergunta: qual é o meu papel nesta sociedade? A gente pode ir mais longe e dizer o seguinte: o que será do Cássio, ou como será, qual é o papel do Cássio, qual é o papel da Cláudia, qual é o papel do Eduardo, do Severino, seja qual for o nome, mas qual é o seu papel pós-Covid-19? Então, quando eu penso nesta questão, qual é o meu papel, indo ao encontro do seu questionamento, ou do questionamento que foi feito, eu entendo que se a pessoa conseguir responder esse questionamento, ela vai entender que tudo que é dela, ou melhor, que não serve para ela, certamente pode gerar recursos, pode gerar condições de vida para o outro. Então, quando se fala de educação ambiental, entendimento do que é bom para mim e acha, hipoteticamente se acha que não é bom para o outro, reflita melhor. Porque tudo que nós jogamos fora, desde o lixo que nós, ou melhor, desde o resíduo que nós separamos aqui em casa, damos para o caminhão que faz a coleta de resíduos. Não só ele, passam outros carros, né, e aí catadores de resíduos que pegam esse resíduo para gerar renda para si.
o que é preciso fazer? Primeiro, ter consciência, vou reafirmar aí, estar consciente de que aquele material que você jogou fora, ele pode ser bom para o outro e, mais do que isso, crescer a consciência na comunidade. É que me parece que, às vezes, quando se fala de comunidade, é só a comunidade periférica, né? E não Não é. é isso. Não é isso. Existe um equívoco muito grande. E a comunidade somos Um todos. rótulo. Se criou um rótulo. Exato, exato. Ficou rotulado assim, exatamente. Colocou bem, Cláudio. Então, as comunidades periféricas, elas precisam de mais educação ambiental e levar para eles o entendimento de que todos os resíduos juntados em qualquer que seja a região, ele serve, ele, ele pode ser transformado para coisas que gerem dinheiro para eles. Então, isso é uma forma de conscientização ambiental. Isso é uma forma de você levar economia, gerar divisas também para as periferias. Isso é legal. Mais importante é a gente poder fazer isso sempre. É uma manutenção. A consciência ambiental é uma manutenção do adulto e uma conscientização das crianças. As crianças, elas precisam dessa conscientização, por isso que eu defendo essa disciplina A no currículo escola. escolar. Isso. E o adulto, ele vai passando por um processo de manutenção. Perfeito. Olha, não joga fora isso. Ou não joga fora dessa forma. Perfeito. Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria, e aí eu vou frisar de novo, aproveitar essa oportunidade, Cláudia, vou frisar que eu tenho certeza que as crianças não estão jogando as máscaras em qualquer lugar. E quem joga são os adultos. Acredito. Por isso que os adultos precisam de manutenção quando se trata da conscientização ambiental, principalmente. É verdade. Você falou agora uma coisa que eu vivenciei, assim, eu vi uma menininha, ela tem 4 aninhos, uma gracinha ela, e ela é minha vizinha, que ela fala, tia me chama de tia, e ela fala assim, eu vou sair. Aí eu, tá bonita? Aí eu falei, e a sua máscara? Aí ela, já está aqui. Enquanto os adultos estão aí sem máscaras, que é exatamente isso. Exato. Né? Mas acho que nada que a gente não consiga resolver ao longo do tempo. Por isso, reafirmo a minha pergunta. Qual é o seu papel na sociedade, ou qual será o seu papel na sociedade pós-Covid-19? Será que está valendo a pena você passar por tudo isso? Está aprendendo alguma coisa? Nem valendo a pena. Está aprendendo alguma coisa com isso? Desde as questões do meio ambiente até as questões sociais, né? Quando se fala de todos os campos. Quando se fala de amor ao próximo. Quando se fala de respeitar o seu vizinho. Porque se você sai sem máscara na rua, isso é um desrespeito à vida alheia. Quando você joga qualquer produto contaminado, e nesse caso as máscaras, ou roupa, seja lá o que for, contaminada no lixo comum, você está desrespeitando o gari que vai pegar esse lixo. Sim. Então, me incomoda saber que as pessoas ou têm consciência e não respeitam o outro, ou não têm consciência e não quer procurar conhecimento para passar a respeitar o outro. Sim. Falando em respeito, eu fui olhar um pouquinho as suas mídias sociais, né? E parabéns por suas mídias, né? Você está em todas as mídias. E eu falando aí de respeito, pegando esse gancho, percebo que você tem um trabalho estratégico de comunicação do Cássio Fonseca, enquanto presidente do PTB e
pré-candidato a vereador do estado de São Paulo, de respeitar os profissionais, as datas comemorativas, né? De respeitar a função, a profissão. Eu acredito, eu falo em respeitar, Cássio, mas eu estou indo além. Respeitar, honrar, né? E eu percebo que existe esse cuidado na sua campanha, enfim, no seu trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você falou a palavra respeito, e eu peguei esse gancho aí, porque eu percebo que tem uma preocupação sua e da sua equipe com relação a isso. Eu acho que é hora de falar sobre isso. Cláudia, quando se fala do enfermeiro, quando se fala do escravo, quando falamos dos líderes comunitários, quando falamos, seja qual for a profissão. Eu acho que isso é importante frisar que todas as profissões elas merecem um respeito. Todos nós somos importantes para a sociedade. E o nome fala por si só. Sociedade ou comunidade. Não haveria, por exemplo, o professor se não fosse o professor deste professor. É verdade. Não haveria o enfermeiro se não fosse o professor ou os professores deste enfermeiro. Esse enfermeiro. E olha a troca. O professor ensina e o enfermeiro ajuda no tratamento da saúde. E aí este professor fica doente e ele precisa de uma ajuda da saúde, seja enfermeiro, seja médico, seja qual for a sua função dentro da saúde, ele vai ajudar, ele vai socorrer, ele vai tratar este professor. Certo. Então, o respeito ao outro, ele é extremamente importante. Ele é extremamente necessário para a continuidade, se me permite falar dessa forma, para a continuidade da nossa espécie. Tudo bem que o ciclo natural está aí. Nós nascemos, vivemos e morremos. Neste ciclo, existem as diferentes profissões e elas devem ser respeitadas. Por que eu vou maltratar? Eu ainda vou insistir na questão do Covid-19. Por que eu vou jogar o lixo de qualquer jeito num saco comum e dar para o lixeiro levar? Ou melhor, para o gari. O gari. que foi o dia do gari, né? Eu vi lá na sua mídia. Sim. Eles merecem o meu aplauso, o seu e o de todos nós. Também. Com certeza. Então, existe esse respeito. Então, a nossa equipe, ela trabalha de forma a mostrar para o nosso público temos que respeitar o outro, independente da sua condição social, independente da sua evolução acadêmica, mas é preciso respeitar sempre o outro. Isso é a construção da nossa sociedade. Certo. Ótimo. Eu quero que você, por favor, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu anteriormente, quer dizer, na realidade você já deu uma resposta, que a pergunta é a seguinte: as comunidades do ponto de vista, do seu ponto de vista, como que elas estão sendo assistidas? Né? Você, de uma certa forma, você já respondeu isso. Você quer complementar? Obrigado. A nossa sociedade, ou melhor, as comunidades, elas precisam de maior assistência dos nossos governos. Isso é fato. Eles estão ajudando? Sim, existe uma entrada aí dos governos nas comunidades, mas não de maneira adequada. R$600 não paga o aluguel de muitas pessoas, de muitas famílias que moram na comunidade. E aí eles pagam o aluguel com esses R$600 e a comida, e a alimentação, e o básico. Então, aí entra o papel das ONGs.
Então, as ONGs estão dando, sim, alimentos para essas famílias as mais carentes. Pós-Covid-19, as doações continuam? Sim. Esse auxílio emergencial continua? Não. Não. E milhares de empresas, ou melhor, de pessoas, perderam seus empregos. Então vai começar uma nova batalha, a busca pelo emprego. Será que os nossos governos, municipal, estadual e federal, estão preparando um ataque, vamos colocar assim, um ataque emergencial para recolocar essas pessoas que perderam seus empregos? Suponhamos que sim, Cláudia, suponhamos que sim. Mas veja que essa pessoa que perdeu o emprego, talvez não seja na sua grande maioria, elas estão com um problema sério, que é o problema de educação, formação, qual é o nível de emprego, qual é o tipo de emprego que essa pessoa vai conseguir no pós-Covid-19. E isso me assusta, porque são desempregados que não vão conseguir recolocação por falta de escolaridade, vão continuar nas ruas. Exatamente. E aí, se a gente pensar num universo maior, nós estaremos perdidos. É verdade. Eu assisti hoje, passou na mídia televisiva, que em San Diego fizeram alguns espaços, demarcaram alguns espaços para que os moradores de rua ficassem lá em função à Covid. E eu fiquei pensando assim, aí veio a Cracolândia em São Paulo, né? Veio vários lugares que eu conheço aí, de moradores de rua que ficam ali naquela multidão, naquele amaranhado, que aquilo é um amaranhado. E aí fiquei fazendo a comparação de San Diego, cuidando, protegendo, dando respeito e dignidade aos moradores de rua, cada um com 2 metros, tá, Cássio? 2 metros. Cada um tem direito a 2 metros, aí 1 metro de distância, depois de mais 2 metros. Maravilhoso. E isso é o respeito à pessoa, né? É uma condição. Aí volta, aí que eu venho de novo. Porque parece que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? porque aí a gente volta e fala assim, gente, é necessário fazer isso? Precisa fazer isso? Como vai fazer isso? Né? E nós, como cidadãos, ficamos muito preocupados com isso. E você, então, que está aí acima e pensando de uma forma diferenciada, eu acho assim maravilhoso como você está colocando, como você está se colocando e os seus pensamentos como programa e o que você vem fazendo no PTB Ambiental do Estado de São Paulo. Eu queria muito que você fizesse as suas últimas considerações, porque nosso tempo já está terminando e eu não quero que corte de lado, mas enquanto você pensa nas suas considerações, eu vou falar o seguinte, nosso café conversa. Está muito bom. Delícia. Queridos, nosso café conversa, nos acompanhem, vai lá no YouTube, nosso canal, a gente está crescendo, tem muito conteúdo importante. E a gente aqui, a gente fala sobre tudo de uma forma gostosa, leve, tranquila, né? Porque eu sou muito tranquila e tomar café comigo é gostoso, a gente ri, a gente brinca, né? E hoje aqui eu tô com o Cássio Fonseca, uma pessoa que eu respeito, que eu gosto muito, que sei que sabe falar sobre o meio ambiente, é por isso que ele está aqui no meu canal, porque eu o convidei para falar sobre isso para mim e para você. Então, vá lá no YouTube, curta, coloca sua mãozinha. Se você gostar do canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem conteúdo para dar para você. E você que está aqui no Instagram com a gente, no meu nick, no nick do Cássio, né? Porque nós dois estamos ao vivo, ele também tem convidado. A gente te agradece muito e esteja com a gente o tempo todo. E ó, eu vou te falar, você é meu candidato. Então, você que me segue, siga também o Cássio Fonseca.
porque ele é um homem de caráter. Queria que você falasse aí para a gente suas últimas considerações. Bom, Cláudia, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, dividindo com você os meus pensamentos, ideias, projetos, dentro do contexto ambiental. Mas fica o meu apelo, em primeiro lugar, sobre as questões do Covid-19. Respeite o outro. Respeitar o outro é ficar em casa, respeitar o outro é não usar máscara e jogar em qualquer lugar. E, acima de tudo, estudar mais sobre as questões do meio ambiente. Entender que o meio ambiente ele é para todos e não é único. O meio ambiente é nosso, hoje e sempre. Obrigado. Ok. Peraí. Ok. Muito obrigada. Você está me ouvindo, Cássio? Estou. Tá. O Instagram para, né? Já paramos no Para o Instagram. Mas não tem problema. Já estamos aqui salvando. Nós te agradecemos, te desejamos, assim, coisas maravilhosas. Você continue esse trabalho, até porque também eu estou junto com você. Estamos juntos aí, misturados e lado a lado, tá bom? Muito obrigada mesmo. E o Café Conversa encerra por aqui. E quando você quiser, volte para tomar um café, que você é muito bem-vindo. Tá bom? Obrigado. Um abraço para você. Obrigada. Um beijo. Outro. Tchau.